Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, a sua consulta com hora marcada. Queria te perguntar como é que foi o seu final de semana. Você aproveitou para organizar tudo que você precisava? Você mais se cansou ou descansou de fato? A segunda-feira, meus caros, finalmente chegou e com ela vem aquela sensação, não é, de tanta coisa que eu preciso fazer, de todas as minhas obrigações. Tem gente que começa a sofrer principalmente no domingo, no final do dia ali, a famosa síndrome do domingo. Diversos gatilhos começam a aparecer, aquela crise de ansiedade, aquele aperto no peito. Pensando nessas pessoas, é que a gente decidiu a partir de agora que todas as segundas-feiras, a partir de agora não, já a partir de um tempinho, as nossas segundas-feiras estarão focadas para cuidar da sua, da minha, da nossa saúde mental. E hoje o nosso debate ele vai ser bastante cirúrgico, bastante preciso. Hoje a gente vai falar sobre os desafios invisíveis da maternidade. Pois é, durante o período de gestação, durante o período do nascimento do bebê e os desafios da maternidade em si, as mulheres passam por verdadeiras provações. Só que muitas vezes, quando a gente vê ali uma mamãe, principalmente nas redes sociais, naquelas fotos maravilhosas, é difícil a gente pensar que aquela mamãe tem medo. É difícil a gente pensar que aquela mamãe tem culpa. É difícil a gente pensar que aquela mamãe muitas vezes tem saudade de um passado que estava ali e de repente, em instantes, tudo mudou e com isso vem diversas formas de sofrimento. Mas essa mamãe, gente, sofre calada. Muitas vezes a gente está do lado delas e não consegue oferecer ajuda, acolhimento. E por isso, o nosso bate-papo hoje a gente vai falar sobre as grandes emoções que embarcam aí essa mamãe e toda a jornada da maternidade de forma honesta, é claro, e todos os desafios para que juntas a gente consiga, claro, encontrar caminhos, porque muitas vezes só de falar a gente consegue aliviar dores, a gente consegue confortar corações e, por que não, na nossa segunda-feira da saúde mental. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso bate-papo é necessário, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Clica lá e já compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com esse bate-papo acolhedor a quem precisa. Também te convido a você fazer parte dessa consulta que foi marcada com todo amor para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que quando o assunto ele é mais difícil, mais complicado, que demanda uma certa exposição, você não precisa se preocupar com isso. Você pode trazer o seu relato pedindo para a nossa produção para que mantenha a sua mensagem no anonimato. A gente vai tomar todo o cuidado com ela, mas não deixe de participar. Combinado? Vamos então juntos, gente, conhecer quem é a nossa convidada de hoje. Vamos começar, é claro, pela psicóloga Adriana Cassetari. Com 11 anos de experiência em atendimentos individuais, tem como propósito promover a conscientização sobre a importância da saúde mental feminina e o impacto da escutativa e também do tratamento psicológico. Trabalha para esclarecer que o olhar atento para a saúde mental não é luxo, não, e nem frescura, e sim o caminho mais eficaz para uma vida equilibrada e harmoniosa também. Adriana, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. E hoje iremos quebrar um pouquinho o nosso protocolo, pois além da Adriana, nossa psicóloga, que vai compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, a sua vivência também como mãe, é claro, hoje nós temos uma mulher que viveu grandes desafios e está aqui pronta para contar para a gente, para expor a sua história e para ser recebida, é claro, com todo o nosso acolhimento. Vamos então conhecer quem é a nossa convidada, Tatiane de Valois. Durante a pandemia, viveu uma experiência desafiadora com o nascimento prematuro do filho, que precisou de cuidados intensos na UTI neonatal. Na pele, ela sentiu o contraste entre o ideal da maternidade romantizada e uma realidade, infelizmente, pouco compartilhada de medo, de culpa e sentimentos bastante desconexos. A partir dessa vivência, ela encontrou um novo propósito: apoiar mulheres e também casais, é claro, que passam por momentos difíceis, levando acolhimento, leveza e esperança em uma jornada marcada por tantos desafios. Tatiane, seja muito bem-vinda e parabéns, inclusive, pela coragem de estar aqui. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que é tão importante para a minha vida.
E eu queria já começar pedindo, é claro, pelo seu relato, pessoal, porque através da história da Tatiane, a gente vai desenvolver e desmembrar diversas questões que são bastante importantes serem observadas e pontuadas nesse desafio da maternidade. Primeiro, eu queria saber, assim, como que você imaginava a sua maternidade, esse seu momento, e como que ele aconteceu de fato? Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, quando a gente tá grávida, a gente não fica pensando no que pode acontecer de errado, né? Você sabe, você tem que se preparar, você procura uma equipe médica ali para te atender, mas você meio que segue o fluxo, assim, você pensa, vou começar a comer melhor, vou melhorar meus hábitos, mas dificilmente você pensa sobre o que de ruim pode acontecer. Ninguém pensa sobre isso. E a minha gestação, no meio da pandemia, então, assim, eu tava lá isolada, com muito medo do que podia acontecer, porque ninguém tinha, né, muitos detalhes de como uma gestante seria acometida pelo vírus. E aí, quando eu completei 33 semanas, minha bolsa rompeu e eu fui pro hospital. E, seu bebê vai nascer. Mas E eu fiquei naquilo, como assim vai nascer? Eu nem sabia que nascia antes da hora. Como que isso pode acontecer? E aí, meu bebê nasceu, foi pra UTI neonatal. E ali eu fiquei processando tudo aquilo, né? Mas como assim? O que aconteceu? O que eu fiz? Porque quando a gente tá grávida, tudo é sobre nós, assim, né? A gestante carrega esse peso dessa responsabilidade de proteger ali o bebê. E eu fiquei ali me perguntando o que tinha acontecido, mas você entra no fluxo ali da UTI, né? Você tem tempo para tudo, você tem horário para ficar com o bebê, você tem horário para tirar o leite, você não consegue pensar muito. Mas eu fui sendo consumida por aquela tristeza e aquela culpa. Você falou palavras muito certeiras, assim, é culpa e tristeza, assim, transbordantes o tempo todo. Eu me lembro que tinha algumas mães na UTI que elas se relacionavam, assim, tinham uns grupos, mas eu não conseguia me relacionar. Tentar formar ali uma rede de apoio. Exato, mas eu não conseguia porque eu sentia tanta culpa que eu me sentia envergonhada. Eu não queria estar num meio em que as pessoas pudessem me perguntar, mas o que aconteceu? E eu ia falar assim, eu fiz alguma coisa de errado. Eu não tinha coragem de falar. Você estava com medo de ser julgada. Exato. Porque ainda que ali estivessem outras mulheres que também estavam passando por uma situação similar à minha, eu tinha medo de como as pessoas iam receber ou o que elas iam me perguntar, o que eu ia falar para elas, por que meu filho nasceu antes da hora. Porque eu fui pega completamente de surpresa e eu me perguntava, será que elas sabem por quê? Então eu não queria me relacionar. Então eu entrava na UTI, eu fazia tudo que eu tinha que fazer durante todo o meu dia no hospital, mas eu não falava com ninguém. Eu não sei o nome da mãe de nenhum bebê que estava ali junto com o meu bebê, porque eu tinha vergonha daquilo que eu tinha causado, né? Essa era a sensação que eu tinha o tempo todo. E quando chegava à noite, eu não queria fazer nada diferente de estar no hospital. Porque se eu saísse, teve um dia que eu precisei sair para comprar um negócio para levar para a UTI no dia seguinte. E eu comecei a chorar no meio da loja, porque eu tava com uma culpa gigantesca de assim, o que você tá fazendo aqui que seu bebê tá lá? Então a culpa era algo assim que transbordava e a vergonha também de sentir isso e não sabia como lidar, não tinha com quem compartilhar. Então foi emocionalmente pesado. Você tinha isso mais com relação aos seus familiares, com relação ao seu marido, com relação às outras mamães ou aos médicos, por exemplo? A todos. Todos? Todos. E eu me lembro, assim, que eu chorava muito ali na incubadora, né, do lado do meu filho. E um dia a enfermeira veio pra mim e falou assim, se você continuar assim, eu vou ter que te tirar daqui. Porque eu ficava olhando pra ele e falava, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu fiz isso. Tipo, o que eu deixei de fazer? E aí muita tristeza, muito medo, muita incerteza do que ia acontecer. Será que ele ia sobreviver? Eu achava que ele podia morrer a qualquer momento. Então eu chegava na UTI de manhã com aquela sensação de assim, será que ele ainda tá lá? E aí medo atrás de medo, insegurança atrás de insegurança, muita culpa. E me sentia julgada, mas na verdade eu mesma estava me julgando. Era você quem mais se Não era julgava. que ninguém estava me julgando. E quando a gente ouve que seja esse trecho aqui do depoimento, passa pela cabeça a referência que a gente tem desde pequena, né, sobre esse momento mágico que as mães vivem. E aí eu queria abrir para você esse diálogo, doutora Adriana, com relação a o que acontece com a mulher, quais são esses sentimentos que fazem parte da verdade, né, da realidade dessa mamãe que acaba de ter um filho, principalmente levando em consideração a situação dela. A gente tem que levar em consideração que é um momento mágico, é uma transformação.
né, da mulher para a mãe. Então, quando a gente conta, ela traz o relato do medo. Então, está crescendo uma criança dentro do corpo e você está imaginando quem é aquela criança, está criando expectativa, está criando fantasia. Então, existe ali a mãe e o bebê numa simbiose. Então, ela se torna uma pessoa, uma só, criança e mamãe. Então, a gente tem culturalmente que é um momento mágico, que é tudo bonito, que você mesmo disse aquelas fotos de internet, mas por trás a mãe está sofrendo sozinha. Então, e os medos dessa mãe? Então, eu costumo dizer que o pré-natal, não só físico, de ter o acompanhamento com o ginecologista ou obstetra, ele tem que ter um acompanhamento também com um psicólogo, uma psicóloga, para entender aquela saúde mental da mulher, para entender se aquela gestação foi planejada, se o parceiro estava de acordo, se a família queria também essa gestação, porque muitas das vezes a mãe tem um simbolismo que eu preciso de ser mãe, né? Então a culpa vem também de várias, eu falo, várias pitadas de veneno durante a vida. Então quem é essa mãe? Por que ela se tornou mãe? A partir daí a gente pode começar a entender como que é a saúde mental dessa mãe também. Que eu acho que não só a gente entender o físico, né, semana após semana, mas como ela está lidando com a semana após semana na cabeça. Porque ela está deixando de ser aquela mulher e se tornando uma mãe. E mãe de primeira viagem é o mais desafiador. Exatamente. Quantas dessas mamães batem na sua porta ainda na gestação para tentar trabalhar e cuidar da saúde mental nesse período? Olha, é interessante que nesse tempo novo, que eu costumo dizer, já existe as que estão pensando em ser mamães. E já trabalhando, já se trabalhando preocupando isso antes mesmo da gestação. Isso, porque a gravidez começa primeiro aqui. Se eu quero ser mãe, a intenção é o porquê. Né? Então, eu tenho pacientes que elas, antes mesmo de ou optar por meio natural, por inseminação e tal, mas por que eu quero ser mãe? Como que é a realização de ter uma família? E de pós-pandemia tem sido bem interessante isso, porque as pessoas estão pensando muito da qualidade de vida que vão proporcionar para a criança. Então, acho que está tendo mais conscientização de ser mãe. Olha, eu acho que isso está sendo muito interessante. Eu acho que conforme a gente também vai falando mais sobre o assunto, as pessoas vão absorvendo e entendendo a necessidade de cuidar. Porque antes a gente tinha uma questão que era, você é uma pessoa fraca, você não tem, né, você não tem um problema real, está tudo na sua cabeça. E a gente tinha a sensação de que cuidar da saúde mental não era necessário, era uma frescura. Quanto mais se fala, isso comprova, então, que a importância desse nosso bate-papo de hoje. A gente estende, inclusive, a sua participação para além aqui dessa interação ao longo do programa. A gente pede para que você entre, pessoal, no nosso Instagram, que é @consultaodoutor.hitv, porque tem uma enquete por lá que está aguardando pela sua resposta, que a gente vai trazer um pouco sobre, a gente vai trazer a interpretação do resultado dessa enquete lá no final. Por isso que é tão importante a sua participação, porque a gente quer entender de que forma esse tema te toca, de que forma que esse tema se refere a você. Então, vamos conferir juntos qual que é a enquete que está aguardando pela sua participação lá no Instagram, no @consultaodoutor.hitv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você, excelente semana. Também coloca, por favor, para a gente a nossa enquete na tela. Qual dessas emoções silenciosas você acha que mais atravessa as mães no pós-parto? Pais, homens, vocês podem e devem participar, porque é sobre o que você acha, de que forma que essas mães são impactadas nesse momento. Por achar que o bebê merecia uma mãe melhor, fingir felicidade para parecer ser uma mãe perfeita, sentir saudade de quem era antes de ser mãe ou não ter sentido amor instantâneo pelo filho. Aquele momento que muitas mamães, muitas pessoas falam, né? O olhar, o primeiro olhar entre a mãe e o bebê, que é aquele momento que significa que o amor se estabelece ainda na gestação, mas que ele se confirma, né? Que muitas mães hoje em dia têm tido coragem para falar um pouco sobre esse momento e questionar também. Queria saber o que vocês acham. Não temos ainda o resultado dessa enquete, mas o que vocês acham dessa enquete? Um pouco provocativa, talvez? Eu acho que é bem interessante. Eu acho que é bem educadora também, porque
o pai, ele faz um papel fundamental aí nesse cuidado, até quando a gente fala de depressão pós-parto, o que contribui, né, para ter uma tristeza pós o parto. Então, como que foi aquele cuidado durante a gestação? Né? O corpo tá passando por uma transformação hormonal, a transformação física, a mulher também não fica se sentindo tão desejante como antes. E como o parceiro olha essa mudança, né? Como ele cuida disso. Então, isso tudo vai ter um impacto quando a mulher vai ter um nenê. E é uma das causas principais, como eu fui tratado durante a minha gestação. Sendo pai, mãe, tio, tia, irmão, mas principalmente o marido, né? Uma Ou jornada companheiro. bastante solitária, né? Porque é como Isso. se fosse a responsabilidade da mãe, que não pode isso, que não pode aquilo, que deve isso, que deve aquilo. Mas quem para perguntar como é que está aquela mãe, se ela precisa de apoio, se ela está sendo bem assistida, se ela está sendo amada pelo marido, pelos familiares, isso daí é bastante complexo. Queria que você continuasse falando um pouco sobre o seu relato. Né? A gente estava na parte da UTI, onde você estava nessa expectativa de o que você tinha feito, de que forma você tinha contribuído, você era responsável por aquela situação que estava acontecendo ali e como que você foi lidando com o dia após dia, né? Esse medo de você chegar lá e do bebê não estar mais vivo, enfim, como que era isso? É uma pressão emocional muito grande, assim, né? Quando eu olho para minha história, eu fiquei pouquíssimos dias na UTI, né? Meu bebê ficou 15 dias lá. Mas eu conheço pessoas que ficaram 6, 7, 8 meses na UTI, né? Então, assim, mas a gente estava até conversando antes, né? Cada um tem a sua dor. Né? Assim, cada mãe sabe como vive a sua dor. Esse é o Davi? Esse é o Davi. Olha que lindo, gente. Só pra gente ver a referência desse menino guerreiro que lutou pela vida por 15 dias. Pequeniníssimo, né? Bem pequenininho. E cada mãe sabe a sua dor, né? E luta independente se ficou 3 dias, se ficou 9 meses, né? Cada um lida à sua maneira. E depois, quando a gente foi pra casa, eu comecei aquele medo dele morrer continuou comigo, porque eu falava... Muitas pessoas de fora podem ter se perguntado, tá tudo certo, gente, ele recebeu alta, eles já estão em casa, então ali não acabou o seu sofrimento. Sim, porque é isso, tipo, já foi embora, já tá tudo bem, já tá na sua casa. E na verdade não, porque a qualquer momento podia acontecer alguma coisa. Eu falava, se esse menino começa a ter alguma coisa aqui e eu tô longe do hospital. E aquilo começou a me gerar meio que um pânico. Tava tudo na sua mão ali. Exato, porque eu pensava isso. O que as pessoas vão falar se esse menino morrer? Porque você já pariu ele antes da hora. E aí, se ainda não cuidou dele direito, ele morreu? Porque a prematuridade é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos. Então, eu brinco assim, eu falo, o deadline do Davi tá por pouco, ele já vai completar 5 anos. Eu falei, depois disso a gente tá livre, não vai mais morrer. Porque é isso, você fica com aquela sensação de e agora? Será que vai acontecer alguma coisa com essa criança? E eu comecei, então, a ter medo. Eu tinha medo de sair com ele, de acontecer alguma coisa, de, sei lá, alguém roubar ele, ser sequestrado, ou ele engasgar com alguma coisa. Enfim, e aí foi aquele medo. E você começa a não conseguir mais ficar feliz, porque você é tomado o tempo todo por uma sensação de ansiedade e tensão. Porque eu falava, eu não posso dormir, porque se acontecer alguma coisa com esse menino e eu vou estar dormindo. Daí vão falar assim, lá, você dormiu, você não viu o que aconteceu. E é o tempo todo uma guerra mental muito grande, porque fica aquela conversa de você com você mesma. E é muito legal, até pegando um gancho, né, do que você falou da enquete que está no Instagram, é importante, eu acho que esse ponto que a gente traz para a discussão, a gente acaba compartilhando e outras pessoas se sentem não sozinhas nessa situação, porque a gente não compartilha. E um outro ponto que você mencionou que é importante para os maridos ou para os pais, porque muitas vezes o marido não sabe aquela emoção que a mulher está tendo, ou porque ela não compartilha, ou porque quando acaba de chegar um bebê, o pai fica meio alheio ali na situação. Porque a mãe ainda está entendendo, como se ele estivesse sobrando na relação. Porque a mãe está entendendo como é que funciona a nova dinâmica com aquele bebê. E às vezes o pai também não sabe como entra ali naquela situação, né? E tem pais que não, acabam sendo mais entrões, né? Mas outros não, ficam ali meio de espectadores. Será que eu ajudo? Se eu perguntar alguma coisa eu atrapalho? Porque a mulher tá demonstrando que ela tá num turbilhão de emoções ali. Só que muitas vezes a gente não consegue falar. E eu não tinha coragem de compartilhar com meu marido, porque ele ia falar assim, ai, nada a ver.
Imagina, não vai acontecer nada, não sei o quê. E aí você se sente invalidada. Mas não porque a pessoa não te valida, porque você tá pensando isso. Então é tudo mental. É todo um trabalho da sua cabeça mesmo. É toda uma construção de um raciocínio que quando você vê, você vai ficando refém de você mesma. Exatamente. Dentro de tudo isso. Doutora Adriana, esse relato, esse outro trecho aqui do relato que ela trouxe pra gente, ela fala bastante sobre esse medo da morte, que é bastante significativo e pontual com relação à história que ela viveu. Mas o medo da morte, da mãe causar qualquer coisa para aquela criança, é muito comum, né? No relato dessa mãe do bebê recém-chegado, tem medo do bebê engasgar, fica toda hora vendo se o bebê está respirando, né? Conta um pouco isso, assim, Então, o que representa esse medo? É um pós-traumático. Todo parto, seja ele normal, natural ou cesárea, é um trauma para a mãe e tem um impacto, né? Porque ali a gente costuma dizer assim, existiu uma transformação ali, existiu dor, existiu tensão e no caso dela ainda teve um trauma porque a criança foi tirada e foi colocada, separada dentro de um lugar para ser cuidada e não teve aquela, por mais que ela vivenciou esses 15 dias dentro da UTI, mas foi diferente do que ela costumou a ver durante a vida inteira. A mãe amamentando a criança, a mãe cuidando, a mãe aprendendo a ser mãe junto com a criança, porque uma coisa interessante é que a mãe aprende com o filho aprende com a mãe. Então, o primeiro olhar da criança, a troca do olhar, a gente sempre fala assim, que o que causa confiança na mãe e no filho é aquele primeiro olhar, é a primeira mamada, né, que passa a dor da criança e a mãe se descobre mãe. Então, quando é tirado essa criança de perto da mãe, a mãe fica traumatizada. O que está acontecendo com meu filho? Né? O que vai acontecer? O que eles vão mexer? Porque até então a criança estava dentro dela. Então, ali ela tinha um controle. Agora ela não tem mais controle. Então, a gente precisa falar muito do pós-traumático após o parto. Seja no bebê prematuro, seja na mãe que existiu aquela violência física também durante o parto, tanto normal quanto cesárea, o cuidado da mãe. Então, o medo da dor e o medo da perda, né? A mãe também tem medo de passar mal e não dar conta de cuidar daquela criança porque o corpo está em transformação. E a gente precisa ter um olhar mesmo. A gente vê assim, quando a criança nasce, todo mundo vai em cima do nenê. Esquece, a mãe fica em segundo plano. Né? Ultimamente tem aparecido na internet que a mãe da mãe fica tomando conta da filha, o resto está olhando a criança. É verdade. Mas quem cuida dessa mãe, ou quem tem um olhar, porque a criança nasceu é a novidade, mas a mãe está ali num trauma. Passando por diversos desafios também, tanto quanto a criança. E a mãe perde até um nome, né? Passa a ser chamada de mãe. É a mãe. É mãe pra cá, mãe pra lá, não é Tatiane. Não. Então, como que é vivido isso na mulher, né? Como que é essa experiência? Né? Porque para o pai ou para a família, o nenê é a novidade, a mãe já existia. Né? Então, ali também, a gente tem que tomar conta dessa dor. E a dor da perda é a perda da identidade também. Conta pra gente um pouco sobre o que acontece nesse processo da depressão pós-parto. Então, dentro da psicologia, normalmente quando uma mulher tem um parto, a gente fala que da primeira à segunda semana, a gente chama de baby blue, que a mulher está cansada, teve aquele estresse do parto, teve a novidade do nenê e o normal da mãe se sentir meio estafada, meio cansada, até meio triste, de primeira à segunda semana. Passando da terceira semana, a mãe mais irritadiça, chorona, ela não tem vontade mais de fazer as coisas, ela fica muito preocupada. E o medo também exacerbado, a gente caracteriza como depressão pós-parto, porque ela não consegue mais ter aquele ânimo que tinha antes. Então, até a segunda semana, a gente fala, ok, passou da segunda semana, você fala, opa, uma coisa está diferente aí. E não é que ela não goste da criança, mas é muita preocupação, noites mal dormidas, não se alimentando bem. É um estresse físico, um cansaço mental também, um turbilhão de hormônios ali acontecendo. E olha, e uma interessante, a gente fala do puerpério.
quando a gente fala assim dos 40 dias após o parto, é para os órgãos começarem a se alinhar dentro, a menstruação voltar, mas ninguém fala de como está o mental dessa mulher. Né? Ok, a menstruação voltou, o meu corpo está desinchando, mas e a cabeça? Como está sendo essa nova mãe ou essa nova mulher? Exatamente. E aí, quando a gente fala do luto, a gente fala do luto da perda do nenê, mas tem o luto da identidade da mulher. Que tudo mudou. Tudo mudou. A partir de então, tudo muda. Tudo Antes, a mulher se perguntava o que eu quero comer, o que eu quero fazer, que horas eu vou fazer isso, que horas eu vou fazer aquilo. Né? Tinha domínio sobre as suas tarefas diárias. E, de repente, em um estalar de dedos, entre aspas, a vida passa a ser guiada por aquela criança que tem as suas necessidades e é a mãe quem tem que cuidar. E aí a gente ouve muito em consultório assim, mas isso é frescura, é só uma criança. Na minha avó, minha tia, a vizinha tirou isso de letra. E aí ela fica se sentindo culpada de não conseguir dar conta como a avó, a mãe deram conta naquela época. Então, o que eu mais ouço dentro da terapia, eu não fui boa mãe, eu não soube criar a criança nos primeiros dias de vida, eu não soube amamentar. Né? Ela não para um pouco e fala, mas eu estou aprendendo. Uhum. E cada ser tem um mundo diferenciado na cabeça. Né? Exatamente. Isso é importante a gente falar, porque cada gravidez é uma gravidez. Né? Não é só sobre ser a primeira grande desafiadora. Não. Cada uma tem o seu desafio. Não. Tati, você chegou a passar 11 dias sem trocar de roupa. Na verdade, eu ficava sempre com a mesma roupa que eu tava. Eu tomava banho, mas eu não lavava o cabelo, porque eu ficava assim, eu não posso gastar tempo no chuveiro. Uhum. Então, eu entrava e já saía, porque, assim, é muito importante falar que meu marido sempre foi muito presente. Ele também trabalhava de home na época, então ele estava o tempo todo comigo. Mas eu ficava na minha cabeça... Só eu posso. Tipo, não, eu tenho que estar lá. Se alguma coisa acontecer, a culpa vai ser minha, então eu tenho que estar lá. E eu acho que isso acontece muito também na primeira gestação, no primeiro filho, porque a gente, como mulher, tem essa coisa de eu dou conta de tudo, eu resolvo. E aí você fica com aquela sensação de eu resolvo e sempre eu tenho que resolver. E às vezes a gente até se sente mal em dividir as tarefas com outras pessoas. E é por isso que muitas vezes o marido se sente deslocado, porque a gente não dá espaço. Uhum. Porque a gente, não, o bebê é meu, eu resolvo, eu amamento, se ele tá chorando sou eu que sei o que tenho que fazer, eu que tenho que cozinhar, eu que tenho que limpar minha casa, eu que tenho que cuidar das minhas roupas. E é por isso que é importante também a gente falar muito sobre rede de apoio, que a gente permita que a rede de apoio acesse a nossa casa. A questão é permitir, né? Muitas vezes a gente considera o outro incapaz ou não suficiente. E, na verdade, não é sobre o que nós podemos fazer, é sobre o apoio que a outra pessoa pode nos dar, porque é importante, a mãe precisa descansar, ela precisa comer e ela não precisa o tempo todo estar com esse bebê. Ela pode, sim, se separar dele um pouquinho. E quando você fala, né, dessa perda de identidade, é muito importante falar também que, às vezes, a gente não se reconhece como nós mesmas. Então, as roupas, parece que aquelas roupas que a gente usava não tem mais nada a ver com a gente. E aí não é só o tamanho que não serve. Você está ali num limbo de eu não sei quem eu sou, eu tenho que cuidar dessa criança e tudo sou eu. E você começa a sentir aquela pressão emocional de eu não sei quem eu sou, mas eu tenho que resolver todas as coisas, que na verdade ninguém colocou sobre você. Foi você mesma que colocou sobre si. Só que a gente não percebe. Eu consigo falar disso hoje porque já passou muito tempo, né? Ressignifiquei minha história. Mas eu acompanho muitas mulheres assim, só que alguém precisa falar para elas. E muitas vezes elas não têm quem fale, ou também tem esse sentimento de vergonha, né? De falar, eu vou compartilhar com alguém e a pessoa vai falar exatamente isso. Ah, mas eu já tive não sei quantos filhos e resolvi. Nunca passei por isso. Quanto tempo que você demorou para entender que você precisava de ajuda? Eu estava até revisitando a conversa com a minha psicóloga hoje antes de vir para cá.
Davi foi abril, acho que foi uns 4, 5 meses. 4, 5 meses. O bebê já tinha 5 meses, o Davi, quando você entendeu que você sozinha não ia dar conta. Resolver. E que você precisava de uma ajuda de um profissional. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais a respeito de como essa ajuda realmente pôde transformar a vida dela, fortalecer a Tatiane ao ponto de hoje ela estar ajudando outras mulheres. Consulta ao doutor volta já já e eu já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, eu te lembro que hoje é segunda-feira, dia da gente cuidar da nossa saúde mental. E a gente está abrindo espaço aqui para um bate-papo mais do que necessário sobre os desafios invisíveis da maternidade. Porque muito se romantiza a respeito desse período, gente, que é o período mais incrível da vida de uma mulher, que muitas vezes a gente vê foto e fala: olha que lindo, olha que mãe feliz, olha que mãe realizada. Mas por trás dessa foto existe sofrimento, existe medo, existe culpa, existe às vezes o desejo de que tudo voltasse a ser como antes. Existe uma dificuldade enorme de lidar, de contar para as outras pessoas por medo de ser julgada. Enfim, os desafios para quem já viveu esse período e sabe são enormes. O nosso bate-papo hoje propõe mais do que nunca, gente, acolhimento. Para você, então, que acabou de chegar, lembrou de uma outra pessoa, de uma outra mamãe que precisa receber esse tipo de informação, que precisa participar de um bate-papo como esse, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. O caminho, você já sabe, é só você compartilhar o nosso link de transmissão de forma rápida, de forma ágil, porque informação boa é sim informação compartilhada. Te convido a participar aqui desse bate-papo, traz pra gente a sua dúvida, traz também o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Lembrando que como essa conversa ela é profunda, bastante particular, caso você não queira se expor, fique à vontade, basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado, trazer para o nosso bate-papo a sua dúvida, trazer a sua história sem que você tenha a sua identidade revelada. Combinado? Nós temos também a nossa Classic Enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, que é @consulta ao doutor HitTV. Não deixe de participar, viu? Olha lá o que te espera. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Qual dessas emoções silenciosas você acha que mais atravessa as mães no pós-parto? Achar que o bebê merecia, olha só, uma mãe melhor que não você. Fingir felicidade para parecer ali ser uma mãe perfeita. Sentir saudade de quem era antes de ser mãe. Ou não ter sentido o amor instantâneo pelo filho. Aquele que muito se fala que acontece ali em um piscar de olhos, no olhar, assim que o bebê nasce, entre mãe e filho. Clica lá na alternativa que a gente também vai debater sobre essa questão. Para você que acabou de chegar, deixa eu te apresentar as nossas participantes de hoje, que quebramos um pouquinho o protocolo. Hoje nós temos a doutora Adriana Cassetari, psicóloga, clínica especialista em saúde mental da mulher e também especialista em terapia de casal. E quebramos o protocolo por quê? Porque hoje recebemos também uma mãe narrando, contando a sua história desafiadora e o quanto essa história a motivou para que hoje ela ajude outras mulheres. Tatiane de Valois, voluntária na ONG Prematuridade.com. Ela é mãe do Davi, também mãe da Maria Flor, nutricionista especialista em atendimento de casais que querem engravidar e também gestantes. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, por esse bate-papo que tá, gente, sensacional. Para quem chegou agora, só continue e nos ouça. Já queria chamar, então, a participação, é claro, de uma ou de um telespectador que encaminhou para a gente a sua dúvida ou seu relato. Vamos a essa participação. Sani Santos, de Águas Formosas, Minas Gerais. Sani, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você também. Olha só o relato dela. Tive depressão pós-parto e até hoje sofro com crises de ansiedade. Me sinto como se estivesse perdido metade da memória, pois eu não me lembro de muita coisa da gravidez da minha filha, que hoje já tem 4 anos. Vivo com insegurança para tudo, até para enfrentar a vida. É normal me sentir assim até hoje. Sani, muito obrigada, viu, pelo seu relato.
E aí, doutora Adriana? Então, a depressão, ela vai se estendendo se você não cuidar, né? Então, quando a gente trabalha com psiquiatra e psicólogo, existem medicamentos para ajudar também essa mulher a sair dessa depressão, porque eu costumo dizer que às vezes a pessoa, ela se acostuma com aquele mal-estar. E eu falo que se acostuma porque eu começo a empurrar, falo, olha, é só mais um dia. É só mais um dia. Isso vão passando semanas, meses, anos. Então, não é normal, isso não é saudável. Então, o acompanhamento com o psicólogo vai resgatar essas memórias que ficaram traumatizadas e ficaram Essa perda ali. da memória é um sintoma bastante comum? Isso, porque eu suponho que essa pessoa deve ter passado por muitos medos durante essa gestação, porque o que acontece? O corpo, ele começa, a mente, a mente mente, ela costuma esconder o sentimento de angústia para preservar tanto a mãe quanto o bebê. Então, se eu tenho um evento traumático dentro de casa com meu marido ou com a minha sogra e aquilo eu sei que eu vou ficar muito tensa, eu deixo lá guardadinho na minha caixinha. Guarda ali numa gaveta, embaixo do tapete e acha que você não lembra. E aí eu falo assim, tudo que não é dito, ele vai sair da pior forma, ele vai sair como sintoma. Então, os sintomas da depressão, irritabilidade, cansaço, fadiga, falta de libido. Então, a mulher vai se acostumando com esse jeito de ser e acha que isso vai se tornando normal, e não é normal. Ela acha que ela está dando conta, mas, na verdade, ela está aumentando e aumentando ainda mais, talvez, essa questão E aí dentro isso dela. vai, de uma certa maneira, vai passando... a gente fala que é da fibromialgia, porque é o excesso de emoções não ditas, né? Que a gente vê muito em mães que não cuidaram desse pós-parto, dessa depressão pós-parto, dessa depressão prolongada. Então, o corpo ele vai dando sinais. Então, é tão bom assim, olha, nossa, eu não sei por que está doendo tanto determinada parte do corpo. Se eu vou no médico e não é uma dor que tem alguma inflamação, alguma, né? Vai procurar um psicólogo, conversar, porque existe a somatização de dores. E a mulher, no pós-parto, vai se acostumando com essa dor e vai levando. Desde quando eu tive meu filho, eu sinto tal dor. E aí eu acostumei com a dor, porque ela virou minha companheira. Eu tive que dar conta. Como o caso da Sami, né? Já se passaram aí 4 anos. Dá tempo? Dá tempo, sempre dá tempo. Dá tempo da gente conversar, dá tempo de entender o porquê. Quando a gente descobre a raiz do problema, né? O que me traumatizou? Por que eu vivi tanta angústia durante aquela gravidez ou pós-gravidez? O que me pegou? Então, a gente descobre dentro da nossa vida, a gente ressignifica muitos momentos, né? A partir daí, com uma ajuda disciplinar, multidisciplinar, então entra o psiquiatra, entra o psicólogo, e aí isso vai se dissolvendo como uma fumacinha, entendendo tudo dá jeito. E olha só que bacana, Sami, se você tiver coragem para esse processo de autoconhecimento, que não é fácil, você vai sim poder dar uma guinada aí na sua história e mudar um pouquinho essa sua rota. Dá tempo e é importante só você saber que você pode. O incômodo. Basta querer. O incômodo é muito bom. Né? Tá incomodando, né? Porque o relato já diz, há 4 anos eu vivo com depressão. Isso é normal? Já é um incômodo. Então, o que eu faço com esse incômodo? Muito bacana. Sami, muito obrigada, viu, pela sua participação. E aí eu queria saber como que foi essa sua guinada, até para a gente inspirar a Sami para ela conseguir entender, porque imagino que não tenha sido um caminho fácil, mas a gente vê pelo seu semblante que foi bastante importante. Sim, sim. Eu assim, vivi muito tempo, né, com esse turbilhão de emoções dentro de mim. E um dia, assim, para mim, o estopim foi... eu falei pro meu marido assim, eu quero um carro blindado. A gente precisa blindar o nosso carro. E ele falou assim, nossa, mas por que você tirou isso? Eu falei, não, porque eu tô com medo de acontecer alguma coisa com o Davi. E, sei lá, se alguém vier sequestrar ele, aí eu não vou conseguir proteger ele. E aí meu marido falou, não, Tati, não tem necessidade disso, né? Não é tanto assim, né? Acho que você tá se passando um pouco e tal. E aí
sensação de medo começou a me sufocar, assim. Parecia que eu não estava mais sem ar para respirar, assim. E eu me lembro, eu estava voltando de uma consulta médica, eu estava atrás com ele e eu olhava assim para fora e parece que eu não queria olhar para fora, porque eu estava com medo do que eu poderia ver para fora de mim, da minha realidade. E aí eu escrevi para essa psicóloga, que eu tinha conversado com ela há um tempo, mas acabei que não tinha feito terapia nem nada. E eu falei para ela assim, eu preciso de ajuda. Porque, assim, aquilo para mim já estava no limite, assim, porque eu fiquei sufocada por uma emoção de mais medo. Eu já estava sentindo medo há muito tempo. E eu falei, eu não tô bem, eu realmente preciso de ajuda. E aí, então, eu comecei a fazer a terapia. E aí, né, na terapia, somos questionadas, né, de muita coisa. E não questionadas num questionamento de sermos questionadas, porque isso não faz sentido. Mas é uma autorreflexão mesmo, né? Será que é isso? Será que é aquilo? Para nos colocar numa posição de um olhar de fora, né? Ver a nossa história de fora. E no começo do seu relato, desculpa te cortar, mas você estava comentando o quanto você tinha dificuldade de revelar aquilo que passava pela sua cabeça por medo do olhar do outro. Como que foi para você quebrar isso? Foi no momento de fato de desespero? Foi, era desespero. Tá. Porque assim, eu tava cansada de sentir aquilo. Eu queria ficar feliz. Eu sabia o que era ser feliz e eu não era mais feliz. Então o tempo todo tinha, a gente vai não sei na onde. Eu não quero ir, mas eu vou ter que ir. E aí era um todo eu não quero fazer. Por quê? Porque eu não queria colocar meu bebê em um lugar que para mim era um risco. Qualquer lugar que fosse fora da minha casa era um risco para ele. E aí aquela sensação de medo, de ansiedade, de descontrole mesmo, assim. E eu falei, não, eu tô cansada. Tava cansada de me sentir triste, cansada de me sentir com medo, né? Aquilo me sufocou mesmo. Mas não é fácil. Até você perceber que você precisa de ajuda, porque é exatamente isso. A gente fica assim, não, vai melhorar. Não, vai passar, é só porque aconteceu tudo isso, aí até as coisas melhorarem. Só que você não vê uma melhora, você só vê a coisa piorando. É igual uma bola de neve, a coisa vai aumentando, 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 porque você não sabe mais como lidar com aquilo. Você já não lembra mais quem você era, você já passou por um processo de transformação que não te trouxe nenhuma resposta, só dúvidas, e aquilo não evolui, não evolui. E realmente, e às vezes a gente compartilha com amigos, né? Vou compartilhar com uma amiga, vou falar com uma amiga, mas é diferente do olhar de um profissional. Porque às vezes o amigo te ouve, beleza, você desabafou, ok, mas não te ajudou a resolver. Por isso o profissional é tão importante, né? Nesse processo de cura mesmo. E como que funciona esse ganhar a confiança da mãe? Como que funciona esse entender de que forma que eu posso ajudar como psicóloga, como mãe também, buscando identificação nesse processo, enfim, para que você ganhe a confiança dela e possa adentrar e ajudar de fato, porque a gente viu que ela teve diversas dificuldades ao longo dessa caminhada dela. Você trouxe aqui pra gente que muitas mamães que estão pensando em engravidar já buscam por essa orientação, mas como que chega uma mãe dessa no seu consultório? E como que é o seu processo de acolhimento? Então, a escuta ativa é sem crítica, porque a mulher no primeiro momento ela chega com a vontade de falar do que dói, né? O medo, mas sem a crítica, porque dentro do ambiente familiar ela precisa dar conta e ela se coloca também num papel de supermãe e às vezes ela coloca no papel de supermãe por medo de os outros acharem que ela é muito fraca. E dentro do ambiente, dentro da clínica, você é acolhida. Então, ali não tem julgamento. Então, como que você se sente contando a tua história, contando os teus medos e sendo acolhida pelos seus medos, né? A pessoa está numa escuta ativa. A partir daí, a gente trabalha no ponto que, por que o tanto medo, por que você ainda está alimentando esse medo da mãe que tem um filho prematuro, que já está restabelecido e está em casa, mas por que você ficou parada naquele medo? Por que você não avançou? Então, ela está tão traumatizada ali naquela dor que ela não consegue enxergar o fora. Então, a gente começa eu sempre digo assim, vamos levar vida para outra vida.
porque por mais que ela tenha gerado aquele bebezinho, ela está sozinha. Então, como levar vida para outra vida, né? Mostrar qual é a capacidade que ela tem, as qualidades que ela tem, que às vezes ficaram esquecidas. Então, começar a reviver, porque uma mãe saudável também vai acolher aquela criança, ela vai se tornar saudável. Então, a gente tem estudos que a mãe depressiva também contribui muito para a criança não ter um bom desenvolvimento, o motor, a fala, né? Mesmo a cognição, porque a mãe e o filho são um espelho. Se a mãe está bem, o filho vai estar bem, o desenvolvimento é gostoso. Então, quando a mãe tem essa consciência, ela também fala, poxa, se eu estiver bem, vai ser até mais fácil de eu tratar o meu filho, porque ele vai dar uma resposta mais rápida. Mãe adoecida, adoece criança. Mãe curada, cura criança. Então, isso a gente não pode esquecer. Como que eu vou cuidar de uma criança deitada? Exatamente. Se eu não estou bem, em plena função, né? Em pleno voo. E aí eu queria saber, compartilha com a gente qual que foi a sua virada de chave, assim, o que realmente ressignificou esse seu momento e como que foi, inclusive, a gestação da Maria Flor. O que você traz de diferente pra gente? Eu acho que quando eu fui avançando no processo terapêutico, eu ainda estava na faculdade nesse período, né? Eu estava na graduação de nutrição e eu quis voltar a estudar, porque eu queria entender o que tinha acontecido. Porque no processo terapêutico eu falava muito para ela, assim, que eu queria buscar respostas. E então eu fui buscar na ciência. Eu comecei a estudar para entender, porque eu queria uma resposta. Eu não queria que as pessoas me falassem assim, bebês nascem antes da hora, é normal, isso acontece. Eu queria entender. E aí eu vi, então, como a nutrição tinha um impacto no processo da gestação, no desenvolvimento do bebê. E eu me especializei em interpretação de ultrassom, peguei todos os meus exames, comecei a ver o que tinha acontecido. Você foi estudar a fundo? Fui. Que legal, gente. E aí eu descobri, então eu revi toda a minha história e eu entendi o que tinha acontecido. Então eu encontrei a resposta, que era o que eu precisava. E aquilo para mim foi a minha virada de chave. Porque eu falei, eu só preciso saber o que aconteceu. E não era que eu queria transferir a culpa para outra pessoa. Eu aceitei todo aquele processo, no processo terapêutico, né, de que, assim, sim, a forma com que eu lidei na minha gestação teve um impacto no nascimento prematuro, isso é um fato, não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas eu falei, ok, o que eu vou fazer a partir de agora com a informação que eu tenho? Então, quando eu entendi, eu tive as respostas. Eu acho que esse processo de tomar essa decisão, de cuidar de outras gestantes, também me curaram. Então, eu falo assim, da minha ferida saiu o poder para curar. Então, eu acho que esse processo de ajudar outras mulheres a terem uma gestação mais saudável, a evitar um parto prematuro, me colocou numa posição de... Talvez eu tivesse que passar por aquilo para poder ajudar outras pessoas que chegam até mim. Justificou. E por alguma função, por alguma razão, não chegam até outra nutricionista, por exemplo. Então, é isso. Eu encontrei uma razão de tudo isso ter acontecido. E isso, para mim, assim, foi um bálsamo mesmo e foi o que me ajudou a ter uma nova gestação. Eu tive medo, obviamente, porque quando a gente tem um primeiro parto prematuro, a chance de ter um segundo, ela aumenta. Mas eu tenho, né, algumas pacientes que também tiveram um parto prematuro e aí estão se preparando e elas falam assim, como é que você conseguiu? Porque eu tenho medo o tempo todo de engravidar. E eu falei, eu consegui porque eu sabia o que eu precisava fazer agora. Então, eu estava assistida, eu tinha uma equipe, eu sabia o que eu precisava fazer, eu estava informada. Então, é isso, o medo sempre vai existir, porque o futuro a Deus pertence, né? Deus é o dono da vida. Então, mas, assim, quando a gente tem informação, quando a gente tem profissionais nos acompanhando, aquilo fica mais leve e mais fluido. E aí você consegue continuar, né? Fazer com que a vida siga seu caminho. E olha que bacana, não é, pessoal? Essa questão da informação, né? Ela foi buscar conhecimento e a informação tornou ela mais forte, ao ponto de que ela pudesse entender o que ela pode vir a ter feito para ter gerado aquilo como consequência e o que ela poderia mudar para evitar até o medo de acontecer novamente. Muito bacana, muito importante esse relato que você compartilha com a gente. E olha só, vamos trazer então o resultado da nossa enquete. Resultado na tela.
Qual dessas emoções silenciosas você acha que mais atravessa as mães nesse período pós-parto? E aí a gente perguntou e a alternativa mais votada, com 60%, fingir felicidade para parecer uma mãe perfeita. Logo na sequência, 20%, sentir saudade de quem era antes de ser mãe. 17% achar que o bebê merecia uma mãe melhor. 3% não ter sentido amor instantâneo pelo filho. Gostaria que vocês trouxessem se alguma dessas alternativas foi real para vocês na maternidade, né, nesse processo. E aí, claro, que vocês avaliam o resultado da nossa enquete. O lado pessoal e a avaliação de vocês com relação a esse resultado que mensura um pouco por onde que caminha o pensamento do nosso público nas redes sociais. Começando com a doutora Adriana. Eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos, eu tenho de 31, de 30 e um de 25. A maternidade para mim foi assim muito leve, eu tive meus filhos fora do Brasil. Então eu tive, meu marido foi o meu parceiro ali, ao meu porto seguro, e eu tive um acolhimento diferenciado da educação, do pré-natal, dessa saúde mental também. Eu digo assim, eu tive um privilégio de ter coisas, né? E eu acho assim muito importante quando a mulher, na enquete, o que ganhou foi, não precisa ser super mulher, eu não preciso ser super para todo mundo, eu preciso ser super para mim e para o meu filho. Né? O que o outro pensa é problema do outro, mas o que eu penso em relação ao meu amor pelo meu filho é o essencial. Eu costumo dizer assim, quando a mãe floresce, a criança cresce. Né? Muito bom. Não temos mais muito tempo, mas queria só rapidinho pra gente eu acho que sim, faz todo sentido a gente querer estar feliz, porque justamente muitas vezes vem esse questionamento de assim, mas tá infeliz por quê? Né? E aí você, não, tá tudo bem, tô super feliz aqui, ó, tô eu muito feliz. E por dentro você tá ali, né? Destruída. Sufocando tudo aquilo. Então eu acho que essa enquete reflete muita coisa, assim, né? Sobre quem somos como puérperas e mães. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo muito especial. Espero que você do outro lado da telinha também tenha gostado dessa conversa pra lá de acolhedora. Aproveito para deixar os contatos da doutora Adriana Cassetari, deixa à sua disposição o site, o telefone e o Instagram, gente. Adriana Cassetari, psicóloga, e a Tatiane de Valois, que é a voluntária mãe que compartilhou aqui com a gente um pouquinho da sua história, da ONG Prematuridade.com, deixa à sua disposição o Instagram. Tatiane de Valois, ela também é nutricionista, especialista em preparação de mamães e atendimento às gestantes. Muito obrigada pela companhia, um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário. Já estou te esperando. Até amanhã, nosso compromisso, hein?